as denominações não seriam uma forma de sectarismo? Então é o típico de pergunta de pessoas que não querem congregar em igreja institucionalizada, né, documentada, com placa, certinho. Geralmente fazem ataques às denominações, dizendo que a igreja ela é um coletivo de pessoas, existe uma igreja, não várias igrejas, e quem sempre vai falar sobre isso é aquele pessoal darbista, pessoal lá do Mário Persona. E eu estou citando isso porque nós temos vídeos justamente falando sobre isso. Hoje vamos tentar fazer aqui um resumão do resumão para quem caiu nesse vídeo, nós tentarmos esclarecer que não é bem assim. As denominações não são uma forma de sectarismo. A denominação não é um sectarismo, é uma identificação. A denominação é uma referência sobre essa denominação. Quem são? Como agem? É uma seita? Qual é a filosofia de vida dessas pessoas? Seguem que tipo de escola teológica? Há uma organização ou é uma igreja bagunçada? É muito bom a gente saber qual é a denominação para justamente a gente saber o que essa denominação ensina. A denominação só é uma forma de sectarismo quando essa denominação ensina heresias. Heresias destruidoras que separam a igreja de Deus, separam esse coletivo de Deus. Aliás, esse tipo de argumentação, quando a pessoa ela não questiona, ela afirma: a denominação é uma heresia, a denominação é um sectarismo. Quando a pessoa afirma que todas as denominações é uma forma de sectarismo, essa pessoa está sendo sectária. Eu preciso ter uma referência de que tipo de grupo eu estou lidando para saber se é uma seita ou não. Agora imagine vocês, eu sou convidado a participar de uma igreja, de uma denominação. Tem lá um lugar em que eles congregam, não tem placa, não tem nome, não tem nada. Eu sento, escuto louvor. Quando o pregador começa a pregar, ele vai pregar e citar o livro de Joseph Smith, o livro de Ellen White. Então não seria interessante eu saber que grupo que eu estou sendo convidado a participar para justamente saber o que eles ensinam? Pessoal, antigamente era muito comum a gente ouvir falar de escolas. No século XIX a gente já tinha várias escolas teológicas, principalmente escatológicas, né? Vamos citar um pouquinho sobre isso, mas era muito comum a gente falar sobre escolas para a gente ter uma referência de qual grupo eu estou lidando, que escola que eles seguem, quais são os pensamentos dessa escola. Então, a denominação em si não é um sectarismo, mas os ensinos que essa suposta igreja ensina, sim, vai se tornar um sectarismo. É muito bom, por exemplo, eu saber que uma igreja é neopentecostal. É muito bom para que eu nunca chegue perto dessa denominação. Eu não quero me associar a uma seita. Eu não almejo ser pastor, não tenho esse dom, mas suponhamos que se eu fizesse parte de um grupo de estudo grande, esse grupo de estudo estivesse crescendo, eu tivesse que alugar um prédio, um salão, para a gente poder se reunir em um lugar mais arejado e mais adequado. Se eu tivesse que unir esse grupo, documentar esse prédio, que é lei, viu? Nós estamos sujeitos às leis humanas e é uma lei. Quando a gente vai entrar em um prédio, uma comunidade, para poder congregar, a gente tem que documentar aquele lugar, fazer inscrição municipal, colocar extintor, chamar os bombeiros para fazer vistoria, fazer rampa de acessibilidade, né? Da lei de acessibilidade, pelo menos na minha cidade tem isso, né? Se tiver escala tem que pôr corrimão, isso é assunto para outra hora. Mas eu tenho que me adequar, né? Este salão aí, eu tenho que me adequar perante a lei. E eu queria sim colocar uma placa lá que não me associasse a nenhum tipo de seita. Eu não quero fazer parte de seita, não quero me associar. Só que nós estaríamos pregando a Bíblia, assim como toda igreja de Cristo prega a Bíblia. Eu duvido que um batista vai chegar lá na hora de pregar: irmãos, vamos agora abrir a Bíblia dos batistas e falar sobre os batistas. Ninguém faz isso. Batista é uma denominação. Se você não gosta de batistas, presbiterianos, é muito bom você saber que o grupo é batista e presbiteriano para você não se associar a eles. Agora vamos voltar ao século XIX e vamos falar sobre os irmãos. Eu vou falar sobre os irmãos porque é o melhor exemplo da história
para a gente tratar sobre essa ideia de congregar apenas ao nome do Senhor. Congregar apenas a Bíblia, a ceia do Senhor. Congregar como a igreja primitiva. Os Irmãos é a referência. Gente, Os Irmãos é um grupo do século XIX. Eu tenho um documentário de mais de 1 hora falando sobre eles, detalhe por detalhe. E eu convido você a assistir esse documentário. O link está aqui na descrição desse vídeo. Vamos tentar fazer um resumo para você entender do que nós estamos falando. Aliás, tem um vídeo muito visualizado do Augusto Nicodemos, quando ele vai falar sobre essa questão de congregar, de denominação. Ele vai citar justamente os irmãos. E vários teólogos, quando vão falar sobre a denominacionalismo, que é não ter uma denominação, vão citar esse grupo, né? Os irmãos. Inclusive, acho que tem um debate na HIT, no Vejam Só, que vão falar sobre desigrejados, eles também vão citar os irmãos. Então, os irmãos é um grupo que surgiu no início do século XIX, eram irmãos que estavam se unindo para partir o pão, para louvar a Deus, para estudar, sem nenhum tipo de compromisso com denominação. Então, eram ex-anglicanos, ex-católicos, essas pessoas então se uniram para poder estudar a palavra de Deus, para poder ter a comunhão, né? Sem um clérigo, sem um pastor. Tem vários livros aqui na minha mão que a gente até usou para poder fazer o documentário. Assim, eu conheço bem a história, o problema é poder repassar esse conhecimento de uma forma rápida. O fato é, esses irmãos então eram jovens, ali entre 18 a 25 anos mais ou menos. Esses jovens, então, tinham esse real interesse de não se tornar uma denominação. A vontade era sincera, a vontade era honesta, partindo realmente do espírito de se desligar das denominações e de se unirem para partir o pão. Anthony Norris Groves foi o real fundador do movimento dos irmãos, página 29. Então muitos escritores vão dizer, muitos historiadores da época vão dizer que Anthony Norris Groves ele foi o real fundador do movimento dos irmãos. E é muito importante a gente falar isso porque os grupos darbistas vão dizer que não. Que Darby já estava no início ali, ele que foi o fundador, enfim. E o interessante é que Anthony Norris Groves ele declarou claramente qual era a sua posição. Eu não me juntaria permanentemente à igreja que não tivesse algum governo constituído. Eu tenho visto o suficiente dessa ideia, de cada um fazendo o que é certo aos seus próprios olhos. E em seguida chamando isso de preceito do Espírito, para ter certeza de que isso é uma ilusão. Página 78 de Movimento dos Irmãos de Conard. Anthony Norris Groves, embora a ideia inicial desses jovens era sair das denominações, partir o pão sem um pastor, porque nessa época, meus amigos, tinha muito problema dentro das igrejas. As igrejas denominacionais estavam realmente muito unidas com o Estado, esquecendo os mais necessitados. Tinham pastores ganhando 2, 3 salários para pastorear em várias igrejas. Então realmente era uma época de muita revolta com a parte eclesiástica. Porém, essa parte sincera, que parte desses jovens é bem lícito, eles não queriam, não era uma espécie de anarquismo, ir contra as denominações. Eles queriam não fundar uma igreja, mas uma comunidade cristã simplista, no sentido de apenas partir o pão, oração e comunhão. Mas Anthony Norris Groves fica muito claro que ele não era um anarquista. Já John Nelson Darby, aí começa o problema. John Nelson Darby, ele queria ser o papa da igreja. Quem vai dizer isso é o Phil Gayles, né? Parece que ele queria ser o papa da igreja. Ele queria dominar a igreja, sabe que jeito? Dizendo que a igreja não precisa de um pastor, dizendo que a igreja não precisa de presbítero. Então no começo estava indo tudo bem, bom evangelista, atraiu muitas pessoas para a igreja. Depois suas próprias ideias começaram a dividir o grupo. Então tinha um problema muito sério em relação à divisão dentro da igreja. O tanto de gente que Darby pôs dentro da igreja, depois ele conseguiu dividir. A unidade de pensamento é muito interessante. Embora o foco principal era a reunião para partir o pão nessa comunidade, começam então problemas secundários que se tornam primários. O foco era a reunião, era partir do pão, era oração. Esse era o foco do movimento dos irmãos. Então os problemas secundários começaram a emergir dentro da igreja. Newton, por exemplo, que era um ótimo evangelista,
ele tinha um problema em relação à pessoa de Cristo, né? À humanidade de Cristo. E esse era um problema muito sério que precisava de ser resolvido. Aliás, ele resolveu esse problema. Ele retratou assim publicamente, né, esse problema. Eu estou citando esse caso porque é um dos casos, um dos problemas que a gente teve ali nesse grupo de pessoas que eram adenominacionais, né? É um exemplo muito bom. Deixa eu ler aqui. Através dos anos, Darby e Newton desenvolveram de modo crescente diferentes interpretações de profecia e regulamento da igreja. Cada um deles ensinava suas opiniões em livretos de grande circulação. Essas diferenças poderiam ter sido superadas por homens mais flexíveis, mas nenhum dos dois quis ceder ou se afastar. Mutuavam-se acusações de falsa doutrina. Newton criticava os ensinos de Darby sobre profecia. Darby acusava Newton de haver falhado em seus sermões e livretos sobre a natureza humana, sem pecado do Senhor. Newton retratou publicamente esses erros, mas Darby não deu assunto por encerrado. Muitos historiadores acreditam que a doutrina era parte do problema, mas os conflitos de personalidade e a luta pela liderança somaram-se aos motivos para a disputa. E ainda continuando com Conard, quando chegou aos 20 anos, confiou em Cristo e tornou-se calvinista convicto. Fez uma estreita amizade com o colega George Whigham. Ali também encontrou John Nelson Darby, que promoveu acaloradamente a teologia calvinista. Então, meus irmãos, o que acontece? Um pouquinho só dos problemas ali da igreja, da comunidade. Enquanto Anthony Norris Groves queria uma comunidade séria, com presbíteros, né, anciãos, ele não queria um tipo de anarquismo. Por outro lado, a gente já tem agora duas personalidades muito importantes, que é Newton, com um problema problema teológico, em relação à natureza de Cristo, que ele pediu perdão, né, se retratou, e Darby não aceitou de forma nenhuma essa retratação. Darby queria impor os ensinos proféticos. Nós estamos falando sobre dispensacionalismo, pré-tribulacionismo, e Darby era muito bitolado com isso, e calvinismo. Então Darby ele trouxe essas escolas teológicas para dentro dessa comunidade adenominacional, não era denominação, tá? Ele trouxe esses problemas e a igreja começa a ter conflitos. Como resolver isso? Muito complicado a gente resolver esses problemas. É uma comunidade simples, em que o foco é adorar a Deus, mas nós temos seres humanos. Perceba vocês, quando nós temos uma comunidade sem nenhum tipo de liderança, sem nenhum tipo de regra de fé, sem nenhum tipo de ordem estabelecida, para onde que isso vai dar? Então as pessoas que estão à volta dessa comunidade vão começar a nomear esse grupo como hereges, sectários, que aliás, os vários nomes pelos quais ficaram conhecidos, como por exemplo, Darbistas, Irmãos de Plymouth, Irmãos Unidos, etc., foram dados por integrantes de outros grupos evangélicos, alguns com nítido sentido pejorativo. Então é isso. Não adianta você dizer que uma denominação, placa de igreja, esse tipo de referência é uma heresia, é um sectarismo, porque quando a tua atitude é sectária, vai te tornar um sectário do mesmo jeito. Não adianta a comunidade não ter placa nenhuma, dizer que não é uma denominação, que é uma igreja cristã, mas a atitude é sectária, as pessoas em sua volta vai te chamar de sectário do mesmo jeito, vai te intitular de alguma maneira. Em 1881, agora estou com o movimento dos Irmãos de Conard, em 1881 os Irmãos Abertos foram identificados como irmãos cristãos nos censos religiosos britânicos, os Irmãos Abertos. Não os darbistas, eles foram identificados como irmãos cristãos nos censos religiosos britânicos, e até hoje na Europa os irmãos darbistas são considerados uma seita, assim como as Testemunhas de Jeová. Eles são exclusivistas, eles são calvinistas, exclusivistas, eles levam muito a sério essa pegada escatológica de tudo é profético. No livro de Apocalipse temos várias épocas da igreja, isso é doutrina. E se você não concordar com eles, você não pode fazer parte desse movimento. Tente você fazer parte do grupo darbista crendo em outra coisa. Você é arminiano e vai lá fazer parte do grupo darbista. Não tem como você fazer parte daquela comunidade. E na página 87, esta severidade trouxe acusações de papismo, porquanto aqueles que se recusaram os regulamentos
compararam as atitudes e ações exclusivistas à natureza despóticas dos papas católicos romanos. Então aqui nós temos já um papa da igreja que é John Nelson Darby. No início a ideia era partir o pão, era seguir reunidos em nome do Senhor, só isso. Era essa a ideia no começo. Já na metade do século XIX nós já temos um rompimento da igreja, não durou muito essa harmonia. E uma pessoa ali quis ser o papa da igreja. E todo mundo à volta ali estava percebendo que essa comunidade que é reunidos em nome do Senhor, que não é denominação, já estava cheio de problema teológico, briga, e todos ali à volta já apontando o dedo e dizendo, é um grupo sectário, é seita. Tem um papa lá na igreja chamado Darby. Aí no próprio livro de Conner tem uma parte que chama A Queda do Exclusivismo. Aqui nós vamos ver que os exclusivistas estavam cada vez mais caindo, perdendo membros. Os abertos, que tinham uma posição de mais liberdade entre as comunidades. Então, por exemplo, as igrejas de cada região tinham comunhão umas com as outras, é claro, porém eles tinham ali as suas regras próprias, né? Então eles não levavam o problema da igreja A para a igreja B. Isso fez com que esse trabalho crescesse dos irmãos abertos. Já houve então um rompimento do exclusivismo e essas igrejas darbistas estavam cada vez mais afundando. E até hoje é assim. Essas igrejas existem até hoje, com outros nomes, é claro. Então, os exclusivistas até hoje, eles não são bons evangelistas, são pescadores de aquário. Eles vão nas comunidades abertas e tentam pegar aquelas pessoas para levar à sua comunidade, já que eles não têm trabalho evangelístico. E lembrando que hoje os exclusivistas, em sua maior parte, são calvinistas. Já os grupos abertos têm uma posição mais arminiana, neutra, enfim. Essa é a verdade, né, o que está acontecendo hoje. Aí depois vai falar que, por volta de 1840, Newton vai para a igreja batista, né? Então não resolveu, se tornou um batista. Pessoal, é isso. Quem quiser saber mais, nós temos um documentário falando sobre isso, sobre o movimento dos irmãos. O fato é, de tudo isso que eu disse, na história já temos um grupo. Esse grupo farto material, temos muito materiais sobre eles, sobre os irmãos. Eles tentaram se unir sem denominação, sem placa de igreja, e no final nós vemos que teve placa de igreja. Muitos se tornaram uma denominação mesmo, e mesmo com sinceridade, a sinceridade não resolveu o problema. Onde existem homens, existem problemas. Então, como eu disse, o problema não é a denominação, o problema não é a placa, o problema não é a referência, o problema são as heresias. Porque dentro de um grupo sem denominação, sem placa, sem um tipo de escola para seguir fixa, nós já vimos problemas. Então hoje com essas denominações vamos ver problemas também. E como eu disse, eu prefiro muito mais saber o nome da denominação para não ir, para não fazer parte, do que eu chegar no local sem nenhum tipo de placa e eles começarem a pregar heresia. Na história já tentaram fazer esse projeto de uma igreja adenominacional e não funcionou. Eu mesmo, há 5 anos atrás, sei lá, 6 anos atrás, eu ajudei um trabalho numa cidadezinha. Um irmão muito amado, muito evangelista, conseguiu reunir muitas pessoas dentro de sua casa em estudos evangelísticos. Passou um tempo, esses estudos evangelísticos se tornaram reunião, e na casa desse irmão já não tinha nem sala. A sala foi parar para outro cômodo. A sala se transformou numa pequena igreja. E tinha tanta pessoa naquela pequena igreja que não tinha como ter reunião com todo mundo junto. As reuniões teve que ser separadas, né? Um grupo ia à noite, um grupo ia de manhã, e foi assim alguns anos até eles conseguirem de doação um terreno. Esse terreno se transformou em um salão. Esse salão teve que ser documentado dentro da lei, com inscrição municipal, CNPJ, sei lá, essas coisas aí, né? Lei de acessibilidade, enfim, teve tudo isso. E aquela comunidade em casa se transformou em uma denominação, porque ele teve que colocar uma placa lá, uma referência. O governo não vai assentar no documento nada. Tem que ter um nome, tem que ter o nome de alguém, tem que ter uma referência. O irmão me questionou sobre essa questão de denominação. As denominações não seriam uma forma de sectarismo? Não tem como se fugir da realidade. Não tem como a gente fugir da verdade. O que vai acontecer com o ser humano é que ele vai seguir referências. Por exemplo, esse mesmo irmão que citou isso, ele é pré-tribulacionista, ele é dispensacionalista. E da onde que ele pegou esses estudos? Como todo herege vai dizer, da Bíblia. Testemunho de Jeová diz que os estudos estão na Bíblia. Adventista do sétimo dia vai dizer que os estudos dele que está vendo ali está na Bíblia.
O pré-tribulacionista, o dispensacionalista, vai dizer que o estudo está na Bíblia, o arminiano, o calvinista. Sempre foi assim. Nós temos no passado a escola dos valdenses. Nós temos no passado o grupo dos Quakers, lá no primeiro século. Nós temos a escola de Apolo, de Paulo, de Pedro, no 1 Coríntios capítulo 3, e os isentão, os de Cristo. Então sempre houve referências na história, sempre vai haver referências, não existe essa neutralidade. Os neutros, os adenominacionais, se formar uma comunidade, vai ter essa guerra. E eu lembro quando eu fiz parte de um grupo, fui convidado por uma pessoa desigrejada para eu conhecer a comunidade, para eu conhecer a comunidade somente virtualmente, porque aqui na minha cidade eu não conheço. Então eu participei de um grupo onde haviam várias comunidades desigrejadas. Não é que eles eram desigrejados, eles se reuniam em casa. Muito legal. Eu comecei então ali a fazer algumas perguntas. E um irmão ali contou um caos, um problema da comunidade dele. Poucas pessoas reuniam em casa e tinha um senhor que ele recebia ali revelações. E ele começou a levar conflitos para dentro da igreja. E não tinha liderança na igreja. Como não tinha liderança na igreja, ele levava aqueles problemas teológicos, aqueles conflitos, aquelas profecias, aquelas revelações e ninguém fazia nada. Os membros eram obrigados a escutar aquele monte de bobagem daquele senhor, um senhor já bem velho. Para um pentecostal, às vezes era uma revelação. E para o sensacionista, aquilo não era revelação, aquilo era fantasia. Amigos, denominação é referência. É nós sabermos a escola daquela denominação. Qual que é a placa, onde congrega, onde eu encontro, quem que é o pastor, sei lá. É muito bom isso acontecer para a gente fugir das seitas horríveis. E não vem distorcer o que eu estou falando não, porque eu não estou defendendo as denominações. Eu estou dizendo que a denominação é bom ter uma placa, para a gente conhecer o que eles ensinam. Mas fato é, a igreja hoje, atual, está um lixo, rumo à apostasia. Isso é fato. Denominações e não denominações, tudo junto. Você viu o tanto de desigrejado aí na internet falando besteira? O tanto de gente adenominacional falando besteira? Não resolve o problema não ter denominação. A heresia é que causa divisão. E a pessoa afirmar que as denominações é uma espécie de heresia, de sectarismo, essa pessoa também está sendo sectária. Porque foi isso com John Nelson Darby e todos aqueles irmãos exclusivistas. E até hoje só caem o trabalho deles. São tão exclusivistas que eles não têm capacidade até de fazer um bom evangelismo e encher a comunidade de pessoas cristãs. E até hoje é assim, né? Eu conversei com um rapaz que fez parte dessa comunidade darbista aí, do Mário Persona, e ele diz que a igreja é do mesmo jeito faz, sei lá, 100 anos. Do mesmo jeito. Sempre as reuniões é do mesmo jeito, por isso que a igreja não tem jovens. Vai tocar o louvor, é um violão, um órgão, se não tem que cantar com a boca mesmo, não pode ter instrumento. As irmãs não têm nenhum tipo de ministério, não podem falar nada. Os jovens vão então cada vez mais saindo fora. Quando você ouvir falar sobre esses reunidos em nome do Senhor, a maior parte dos filhos dessas pessoas nem estão na igreja. Estão indo para onde? Para as comunidades abertas ou outras denominações. E o que eles vão alegar é que eles pregam a Bíblia. Eles não fazem eventos. Eu não estou dizendo para fazer eventos. Não estou dizendo isso. Não estou aqui para criticar a igreja dos exclusivistas. Estou dizendo que não ter denominação não resolve o problema. Não ter denominação não vai resolver o problema. As denominações têm uma parte positiva para os otimistas, que é eu conhecer as heresias que eles estão pregando. Eu saber que comunidade é. Muito melhor do que eu ir numa denominação que eu não sei o que eles pregam, chegar lá e escutar um monte de besteira. Então eu acho muito vantajoso eu saber onde eu estou indo. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, pode postar aí embaixo, curte nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e nos vemos então nos próximos vídeos. Até mais!